Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre nossa empresa, a Gramelô Produções Culturais, falar um pouquinho sobre CNPJ, sobre empreendedorismo cultural. Então fica aqui com a gente que tem muita informação bacana para vir pelos próximos minutos. E para a gente começar, eu vou convidar as minhas parceiras a se apresentarem. Rafa, quem é você? Eu sou Rafaela Jacon Dutra, sou atriz e sócia proprietária da Gramelô Produções Culturais, além de fazer inúmeras outras funções como comunicação, produção, gestão. Estamos aí para executar todas as funções, né? E trabalhar com o que a gente ama, que é o teatro. Dani, quem é você? Eu sou Daniele Marques, eu sou atriz, maquiadora, artista visual, empreendedora cultural ao lado das minhas parceiras e amigas aqui na Gramelô. Sou artista e também sou muito feliz por fazer parte da Gramelô. Bom, gente, eu sou a Larissa Garcia, eu também sou atriz, eu sou diretora de teatro, produtora cultural, me formei em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e sou sócia proprietária da Gramelô Produções Culturais, essa empresa gerida por mulheres que está aí há 6 anos no mercado na cidade de Poços de Caldas. Bom, como eu falei, eu sou atriz e diretora e há 9 anos atrás, em julho de 2013, e quase 10 anos já de companhia, eu e o Johnny Hansky fundamos a companhia de teatro Cônscius Dementia. A gente tinha muita vontade de trabalhar com teatro independente, de ter um grupo de teatro aqui em Poços, de colocar as nossas vontades, a nossa arte nesse mundão afora. Então lá em julho de 2013 a gente fundou a Cônscius, que significa, Cônscius Dementia significa loucura consciente, né? Somos aí loucos por esse mundo das artes, mas também muito pé no chão, muito conscientes do que a gente quer fazer com essa arte, né? O que a gente quer conquistar nesse mundo com o nosso trabalho. E aí começamos a percorrer esse caminho juntos, já lá em 2013, a Dani e a Rafa e mais outros parceiros vieram agregar Cônscius, e aí nesse percurso algumas pessoas saíram, outras pessoas chegaram, caminhos se encontraram, caminhos foram divididos e hoje estamos aqui, né, com a companhia que hoje atualmente é formada por nós 3, além do Will Moreira e da Gabriela Severini. Estamos aí colocando o nosso teatro no mundo. E, né, com isso, para que a gente pudesse tranquilamente executar a nossa arte, veio essa enorme vontade de nos profissionalizarmos. Dani, o que é empreendedorismo cultural? O que é essa tão falada profissionalização do setor cultural? Boa pergunta, Lali. Como a Lali trouxe, a gente foi por uma trajetória que a gente não tinha ideia de como fazer funcionar, de como gerir isso, de como gerir uma empresa, de como nos organizarmos além desses indivíduos que tinham se unido através da arte, Editais foram surgindo, vontades de realmente poder desenvolver um trabalho de forma mais profissional, podendo emitir nota, não somente em trabalhos nossos, mas em trabalhos de outros artistas aqui da nossa região. Foi uma coisa que a gente foi percebendo que faltava. Então, a Lari começou a estudar primeiro, ela fez gestão cultural, em 2013 também, 2013. A Lari fez em 2013, eu e o Rafa fizemos em 2014. E, diversas etapas e acontecimentos, a gente chegou num momento onde não víamos outra alternativa a não ser abrir uma empresa. Essa empresa seria a representação jurídica da nossa companhia teatral. Então nós continuaríamos ali a trabalhar da mesma forma, porém agora tendo ali um escritório de contabilidade que nos assessorava e nos orientava a como desenvolver esse trabalho. Então, o empreendedorismo cultural nada mais é que a formalização de bandas, de grupos teatrais, de companhias de circo, de companhias de dança também, Então, quando a gente abriu a Gramelô Produções Culturais, que foi lá
em abril de 2016, nós buscamos no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas diversos QNAEs que abrangiam o que a gente fazia e o que a gente ainda não fazia, o que a gente almejava fazer, né? Então, a nossa atividade econômica principal é a produção teatral, e aí a gente tem vários outros que são, né, secundários, mas dentre eles o ensino de teatro, a produção também de espetáculos de circo. Então, abriu um leque, abriu os nossos olhos para além do que a gente já fazia, né? E foi muito importante esse momento, porque, como a Lali disse, a gente já tinha um nome muito bonito na nossa companhia teatral, que é o nosso nome Fantasia, mas a gente buscou também, nesse lugar mais artístico, o nome da nossa razão social. É engraçado a gente falar Gramelô, porque pra gente é muito normal, né? Gramelô é uma língua inventada, também conhecida como blablação, pode ser usado como um exercício teatral incrível, sensacional, onde a gente realmente inventa línguas e cria improvisos, cria cenas. Existem hoje espetáculos maravilhosos que são completamente feitos em Gramelô. Então, foi um nome que, de alguma forma, a gente conseguiu personificar tudo que a gente queria dizer. Então, Gramelô Produções Culturais, ME, nos representa, né? Hoje somos nós três, né? Até algum tempo a gente ainda tinha o Johnny Hansky na nossa empresa, na nossa sociedade, mas hoje é completamente gerida por nós três, né? Nós mulheres. E aí, como a Lali mesmo já trouxe, né? Trabalhamos com o Will Moreira e com a Gabriela Severini, eles também se profissionalizaram, são nossos parceiros, cada um com o seu CNPJ. Então isso ultrapassou aqui esse núcleo e a gente alcançou todo mundo que trabalha com a gente, né? Não somente Gabi e Will, mas qualquer outro artista, qualquer outro empreendedor, só trabalha com a gente CNPJ, de CNPJ para CNPJ. Foi um avanço, né? Sim, é muito importante isso, né? Hoje a nossa empresa não possui funcionários, ela é somente formada pelas sócias, né, que somos nós. E aí, para que a gente pudesse formalizar essa parceria entre as pessoas que trabalham com a gente, que veio essa sugestão, inclusive, da nossa contabilidade, né? Porque hoje a gente pode fazer um contrato de CNPJ para CNPJ. Então, a empresa Gramelô Produções Culturais tem um contrato com a empresa MEI do Will Moreira, assim como da Gabriela Severini. Eles podem emitir nota, receber os cachês deles de forma legal, né? De forma mais profissionalizada. Então, isso foi uma conquista para a gente também. Entendendo a valorização dos artistas, né? Ter um CNPJ, ser profissionalizado, a gente olhar para a nossa carreira, não só mais cobrar do externo, que valorize a gente enquanto trabalho, né? Que valorize a arte como trabalho, mas a gente olhar para a arte com essa profissionalização, né? Então, hoje eu posso olhar, a nossa empresa, ela tem os mesmos direitos e deveres de qualquer outra microempresa, como uma loja, um advogado, né, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, porque hoje a gente vende o nosso produto, que é vender a nossa arte, e fornece o nosso serviço de artistas. Então isso é uma venda de serviço, isso é uma venda de um produto, né? Então a gente ter tido esse olhar foi muito importante, para que os nossos parceiros também fossem buscar essa profissionalização. E é bonito, assim, né? Eu gosto de complementar isso que a Dani falou do Gramelô, né? Eu sou nós somos arte educadoras também, a blablação, né? O Gramelô é utilizado em jogos, como ela falou, né? Então jogos que vão trabalhar ali concentração, expressão corporal, né? Como que eu me comunico através de uma linguagem inventada, né? Então, isso fala muito da nossa carreira, né? Que é como a gente se comunica
através da nossa arte, a gente se comunica através dos textos que a gente escreve, das músicas que a gente compõe, dos textos que a gente encena. Então a gente buscou ali na nossa razão social algo que realmente representasse o nosso lado artístico. Com tudo isso, para que a nossa empresa ela conseguisse se estabelecer, né, e já quase completando aí, como a Dani falou, 6 anos de mercado, nós passamos por diversas experimentações e hoje a gente trabalha com processos muito bem estabelecidos. Rafa, conta um pouquinho pra gente o que são processos, o que significa essa palavra dentro desse meio aqui do empreendedorismo, né? Processos e ferramentas. Parece que é algo tão difícil, tão cabuloso, né? Parece que tá muito burocrático. Mas conta um pouquinho pra gente o que é e a importância disso aqui na Gramelô. A gente valoriza muito os processos desde quando a gente começou a entender que a gente precisava deles para a gente se sustentar, né? Tanto dentro da nossa empresa quanto na relação, né, de parceria também com a Gabriela e com o Will. A gente foi buscando formas da gente entender o que a gente fazia e quais são as etapas que a gente precisa executar para a gente atingir o objetivo que a gente almejava, né? Então, dentro da companhia a gente pode ser um espetáculo de teatro, então os processos é tudo aquilo que a gente executa de ações mesmo para a gente chegar naquele objetivo. Então quando um artista pede, né, uma representação jurídica para a gente também, a gente vai precisar passar por processos muito bem estabelecidos para que a gente consiga essa comunicação clara, né, que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é representar o artista da melhor forma possível. Então, os processos, eles são a alma, né, a engrenagem dessas pessoas que se organizaram dentro da empresa, né, ou dentro, né, dessa parceria entre CNPJs. E aí a gente foi desenvolvendo muitos processos, porque para funcionar a gente viu que precisava ter muito claro, né, o que a gente precisava fazer primeiro, o que precisa fazer depois. Então, acho que um dos processos que a gente tem mais... que a gente usa mais todo dia, né, é o processo de comunicação interna. Então hoje na companhia a gente não, né, na nossa empresa a gente não resolve as coisas por WhatsApp, meia-noite, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ver qual que vai ser o nosso cronograma de amanhã. Então a gente usa o Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna. Então lá, né, dentro do Slack nada mais do que vários canais. Então a gente não está conversando do figurino de um espetáculo e ao mesmo tempo a gente está conversando de uma nota fiscal que a gente precisa emitir para a prefeitura que nos contratou, né? Em um canal a gente está conversando desse figurino que precisa ser comprado e no outro canal a gente está conversando sobre a nota fiscal que precisa ser emitida para essa prefeitura que nos contratou ou qualquer outro contratante. E além disso a gente também usa o Trello, que também facilita, né, dentro da empresa a gente tem inúmeras funções, né? Então a gente já citou algumas aqui, né? A Lali faz a parte de direção, eu também contribuo na comunicação, a Dani faz a parte de maquiagem, além de, né, também sermos atrizes, então a gente executa diversas funções, até a atenção, né, essa comunicação com os outros artistas que a gente representa. Então a gente viu que a gente precisava de um espaço também para colocar essas tarefas. E a gente percebe, né, nessa caminhada que essas ferramentas, né, essa comunicação interna bem estabelecida e fortalecida é o que muitas grandes empresas também utilizam. Então a gente foi percebendo que a utilização dessas ferramentas também era um degrauzinho que a gente estava subindo nessa profissionalização. Então os processos nada mais são do que ações, né, tarefas que a gente vai colocando ali, que vai contribuindo para que o nosso trabalho funcione de uma forma mais fluida, né, que a gente consiga encontrar as informações, né, o armazenamento de informações. A gente vê que, né, grandes empresas é uma dificuldade, então a gente viu nessas ferramentas a possibilidade de a gente acessar de forma rápida, né, e até cuidar da nossa saúde mental também, né, a gente estabelecer horários de trabalho, né, estabelecer
com esse artista, igual eu comentei, como que ele chega até nós. Hoje a gente faz essa representação artística somente por e-mail, porque a gente entendeu, bom, não dá para colocar ele dentro do Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna de comunicação. Então, como que vai ser essa nossa comunicação com esse artista? Vai ser só através do e-mail, porque a gente consegue, de uma forma mais padronizada, atender as pessoas e as informações ficam ali, nós três temos acesso a esse e-mail. Então a gente também cria processos de cada dia uma entra, a gente responde até tal data, a gente cria modelos também de e-mail para que né, a gente trabalha para que sempre esses processos também sejam revisados. Não é que a gente vai criar esse processo e nunca mais a gente vai mudar. Eles não são engessados, né? Isso. São processos mutáveis que fazem sentido naquele momento. Exatamente. Né? E né, desses 6 anos de empresa, né, a gente vê que os processos eles foram mudando, assim como a gente também foi. Né? A gente foi precisando de outras alternativas, de outros processos. Acho que uma coisa muito importante é que esses processos eles foram alterados porque a gente sempre avaliou o nosso trabalho. Exatamente. Então, quando a gente avaliava um trabalho e percebia que aquele processo já não fazia sentido mais naquele momento, ou não estava funcionando porque a dinâmica ou interna, ou externa, ou legal, ou jurídica mudou, então esses processos eles estão sempre imutáveis porque a gente está sempre avaliando, né? Que é outro processo extremamente importante, tanto aqui na Gramelô, enquanto sociedade, quanto na Consus e com os nossos parceiros, né? Avaliação, feedback, né? Que são processos que a gente utiliza muito fortemente, desde da reunião, desde o processo administrativo e burocrático ao processo artístico, né? A gente entende que, né, eu falei muito da comunicação interna, e aí a gente entendeu que a gente precisa conversar, né? Somos pessoas diferentes, que têm visões diferentes, então para a gente conseguir essa sustentabilidade, construir coisas juntas, a gente precisa dessa comunicação. E aí ela lembrou muito bem do feedback, que é um processo de avaliação que a gente faz mensalmente, tanto para falar sobre o nosso trabalho, quanto também né, às vezes a gente, igual eu estava citando, a gente foi contratado por uma prefeitura, então a gente vai avaliar aquele trabalho do começo ao fim, como foi esse processo de contratação, né, como que a gente pode melhorar da próxima vez. E também as reuniões, né, que fazem, né, a gente se encontra também semanalmente nas reuniões para a gente falar sobre os processos, para a gente criar os processos e para a gente fazer realmente que o trabalho flua, né? Os processos eles são criados não para engessar, e sim para que o trabalho seja mais fluido e que a gente consiga entregar, né, o nosso trabalho artístico de uma forma mais tranquila lá para o público que vai estar nos assistindo, ou para o artista que vai também estar executando o seu trabalho, né, e sendo representado por nós, assim. Então a gente faz tudo esses processos né, com as cortinas fechadas para que lá na frente a gente consiga mostrar o show, né, o espetáculo, enfim, a produção que as pessoas vão consumir, né? Legal. A gente, né, os processos, ele dentro da nossa organização, ele é um dos pilares que nos sustenta, né? Assim como a nossa identidade, né, como a gente olha pra gente, o que a gente quer mostrar pro mundo, né? Então essa questão dos processos, ele tá ali como uma das nossas perninhas, né? Que sustenta a empresa, que sustenta a companhia, para que a gente possa caminhar, né? Uma coisa que a Rafa falou muito importante, né? Somos indivíduos, né? Cada um tem sua personalidade, as suas vontades. Então esses processos, essas reuniões, essas avaliações, os feedbacks fazem com que cada um possa falar a sua visão sobre determinada coisa, para que a gente encontre um denominador comum e caminhe juntos da melhor forma, seja na parte administrativa, seja na parte artística, né? Quando a gente está comunicando com artistas e fala de processos, o processo artístico, às vezes, ele está muito bem estabelecido para determinado grupo, para determinado indivíduo, né? Então, pensando numa companhia de teatro, né? Sei lá, um processo simples de criação artística, né? A gente quer montar um espetáculo. Então, primeiro a gente vai decidir o tema, ou vai escolher um texto, se a gente não vai fazer um texto autoral.
vai escolher a equipe, vai dividir os papéis, vai marcar o dia do ensaio, depois vai criar maquiagem, vai criar figurino, vai criar cenário, vai mandar fazer, vai vender e vai apresentar. Então esse é um processo artístico, né? Mas para que esse processo artístico aconteça, existe um processo, né, como a Rafa falou, de cortinas fechadas, que quanto mais bem estabelecido ele está, melhor o processo artístico acontece, né? Acho que até posso pedir para a Dani falar um pouquinho assim, o que é o processo artístico e administrativo de uma maquiagem, por exemplo, né? Como que é o processo artístico de criação de uma maquiagem? Nossa, muito boa essa pergunta. Concordo com tudo que você trouxe e respondendo essa pergunta, né? O processo criativo, né, para ter esse desenvolvimento de uma maquiagem, é feito um processo bem profundo no texto, nesse personagem, qual é o contexto, se a gente vai avaliar se a maquiagem tem que conversar com o figurino, se o que tá aqui na pele, né, se a gente vai colocar uma maquiagem só no rosto, se vai ter em outras partes do corpo. Então, primeiro tem esse processo que ele é muito de estudo, né? De estudo mesmo. Ele vai além do que está no texto, mas sim analisar também qual ator está interpretando esse personagem, como que é a pele desse ator, se ele vai se movimentar muito, se ele vai tocar o rosto. Então tem todo esse estudo, esse levantamento, né? Esse espetáculo a gente vai fazer ao ar livre, vai fazer debaixo do sol, ou em algum momento a gente vai usar água e aí a água vai molhar a pele, né? Então tem todos esses passos que a gente faz sentados, analisando todos esses pontos, e aí depois que isso tudo tá organizado, né? O que eu preciso? Eu preciso de X produtos, tais pincéis, tais produtos para tirar essa maquiagem também, beleza? Tá tudo aqui? A gente vai testar. Isso é uma coisa que a gente faz também no administrativo. A gente testa primeiro, funcionou? Deu certo? Foi bom pro ator? Paralelo, né? Beleza. Quanto tempo levei? Eu posso melhorar esse tempo? Ou não? Eu preciso de realmente 1h30. Aí sim, a gente vai pra cena. Então, se não tem esse processo que acontece com a cortina fechada, inclusive esse processo administrativo, eu sei que a pele da Rafa precisa de um tom X de base. Eu preciso comprar. Com tempo hábil, eu tenho dinheiro para isso, de qual caixa que vai sair, a Rafa que cuida do financeiro, então Rafa, você faz o Pix ou você deixa o cartão comigo, né? Então assim, para que esse processo artístico todo da maquiagem aconteça, teve uma reunião do administrativo, o financeiro fez um levantamento, a Dani fez uma cotação de valor de produto, uma análise do que tem já no nosso acervo, passou a cotação para o financeiro, ó, gente, vou precisar de R$200 para fazer a compra da maquiagem, como que eu posso comprar? Tem que ser produto ou seja serviço, hoje a gente só faz com nota fiscal, então procura uma empresa ou uma loja ou pela internet que emita nota fiscal, porque o dinheiro vai sair da nossa conta jurídica, isso vai para a contabilidade da empresa. Então, para que esse processo artístico da Dani enquanto maquiadora aconteça, existe todo um processo administrativo, não é mais assim, né? Compra do bolso, se entrar dinheiro a gente paga de volta, se não entrar dinheiro você fica no prejuízo, né? Não é assim que funciona, né? Quando a gente olha para empresas que estão caminhando dessa forma, o caminho vai ser ladeira abaixo, né? Então assim, esse processo, ele hoje, né, como eu falei, a Rafa cuida do financeiro, então não é o financeiro, ele não tá ali, ele está à disposição para todo mundo no sentido de ele é extremamente transparente, né? Eu sei o quanto a Rafa ganha, eu sei o quanto a Dani ganha, eu sei tudo que entrou, eu sei tudo que saiu, tá tudo em planilha, tá tudo salvo. Quando a gente contrata uma pessoa que não trabalha diretamente com a gente, né, no cotidiano, vamos contratar uma fotógrafa, uma pessoa para fazer uma filmagem, alguém para compor uma música. Esse cachê é pago com nota fiscal e ela também sabe como funciona o nosso, né, a planilha daquele determinado espetáculo, né? Então tem
uma equipe hoje que cuida do financeiro. A Dani criou toda essa maquiagem, fez várias fotos, me maquiou enquanto atriz, fizemos várias fotos. Tá, e o que eu faço com essas fotos? Equipe de comunicação? Quem vai cuidar da comunicação do espetáculo X? A equipe de comunicação vai se reunir, vai olhar aquelas fotos, vai pensar na arte, na identidade visual, que também é um processo artístico, mas tem uma administração por trás daquela equipe de comunicação. Nós hoje trabalhamos com teatro independente, então a gente tem várias fontes de entrada, venda do nosso produto, para a escola, para a prefeitura, venda de ingresso e editais. Mas para a gente entrar num edital, precisa ler um edital, precisa escrever um projeto, precisa olhar toda a documentação da empresa, inclusive, precisa solicitar a documentação CND trabalhista, CND municipal, CND federal, CND estadual. O que é isso, né? Muita gente lê o edital falando, não faço ideia do que é isso. São as certidões que comprovam que você, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, não deve nada para o município, não deve nada para o estado, não deve nada no Ministério do Trabalho, por aí vai. Então hoje a gente tem uma equipe que vai cuidar de ler o edital, de escrever o projeto, de solicitar a documentação. Então eu não preciso ficar fazendo planilha do financeiro, porque a equipe do financeiro cuida. Assim como a Rafa não precisa ficar lendo o edital, porque eu, enquanto equipe de editais, junto com o Gabi, vamos fazer esse processo, né? Eu sei o que está acontecendo lá no Instagram, nas redes sociais como um todo, ajudo a engajar, curtir, compartilhar, comentar, mas eu não cuido da organização da postagem, porque Dani, Rafa, Gabi, enquanto equipe de comunicação, estruturam isso. Tudo isso são os processos, né, que a Rafa estava citando antes, que fazem com que a gente funcione, né? São todas, acho que a Rafa falou uma palavra muito interessante, que é engrenagem. São várias e várias pecinhas da engrenagem. Se a gente pensar num relógio, né, o que a gente está vendo ali dos ponteiros na frente é como se fosse o artístico de cortinas abertas. A gente não vê as engrenagenzinhas do relógio acontecendo, né? Mas se uma engrenagem parar, a gente não consegue ver a hora, né? Então, se uma dessas engrenagens parar, a gente não consegue apresentar nosso espetáculo, né? Então, é uma força-tarefa ali, né? De várias engrenagens, né? Várias equipes trabalhando. As nossas equipes são todas compostas, né? Pelas 5 pessoas, por nós mesmos. Cada um tá aí em 10 equipes diferentes, mas trabalhando para que isso funcione, né? Rafa, fala um pouquinho, né, pra gente começar a direcionar para o final, só um pouquinho sobre essa questão do financeiro, né? A gente falou assim nesse geral do processo, mas dinheiro é sempre algo difícil de ser falado, né? Sempre um tabu. Nossa, será que fulano ganhou mais? Será que ganhou menos? É difícil falar sobre dinheiro, é difícil eu colocar preço no meu produto, né? Como é o financeiro para a Gramelô, para a Consus? Eu acho que a gente começou muito com esse tabu, né? Já que é algo cultural, a gente não escolhe não ter, né? A gente vem de fábrica. Mas acho que com o passar do tempo, a gente foi vendo o quanto era necessário a gente falar sobre o que a gente estava ganhando. Então, desde o início, né? Até quando a gente não tinha empresa, a gente sempre teve essa consciência de esse valor é o valor que a gente vai utilizar pro caixa da empresa. Então a gente nunca, mesmo quando a gente não tinha a empresa, né, juridicamente o CNPJ, a gente não unia essas contas, porque a gente entendia que uma coisa é o dinheiro da companhia, outra coisa é o meu dinheiro, né? E aí, ainda mais uma empresa composta de várias pessoas, né? Então, principalmente, assim, a gente precisa fazer essa divisão que desde muito cedo a gente sabia que isso precisava e a gente começou a fazer assim. Acho que por isso que a gente foi ladeira acima, né? E a gente foi aos pouquinhos, assim, né? Cada um, a gente entendendo junto como que ia ser a divisão daquele cachê, né? Quando a gente falou desses todos os papéis, não é? A gente, né, dentro da nossa divisão, a gente entende, bom,
fulano fez tal coisa. Não é justo ele ganhar o mesmo valor que uma pessoa que fez só um papel específico. Então, a quantidade também de funções que a gente executa dentro de um projeto, de um trabalho que a gente está sendo contratado para fazer é também referente ao valor que a gente vai receber. E a gente também foi entendendo que se a gente ia fazer essa divisão dessa forma, a gente também precisava conversar sobre esses valores, né? Então, essa função aqui, o que ela representa pra gente? Então, a gente também foi conversando sobre essa precificação que a Lali falou, né? Então, a gente foi colocando pesos e porcentagens e medidas pra gente entender o que estava sendo pago, o que precisava pagar, e até hoje a gente se faz essa pergunta, para que lá no final a gente olha a planilha e fala, bom, esse é o valor que a gente, né, foi pago por esse trabalho, isso é o que a gente gastou, né, principalmente numa montagem nova, a gente vai gastar com figurino, por mais que a gente às vezes vai em brechó, enfim, tem um gasto, né? Usa o acervo, que a gente já tem, né, são quase 9 anos aí de estrada, então a gente também já tem bastante coisa, mas vai precisar comprar outras coisas ou até mesmo contratar pessoas, outros profissionais, né, um fotógrafo, uma pessoa que vai fazer a filmagem. Então a gente tem ali na planilha tudo o que a gente, né, o que entrou, o que saiu, igual a Lali falou, e também abaixo a gente tem o que cada um ganhou, quais funções cada um executou, né? Quantos encontros a gente teve, quanto a gente gastou para que esses encontros fossem possíveis, né? Porque a gente ainda não inventaram o teletransporte, então tem um deslocamento, né? Quando a gente, igual a nossa última montagem, né? Que foi o espetáculo Sobreviver, a gente precisava se encontrar para que o ensaio, enfim, a criação acontecesse. Então a gente também aprendeu a mensurar todos os gastos para a gente, quando a gente recebesse o cachê, né, o valor pelo nosso trabalho, a gente soubesse exatamente pelo que a gente está recebendo e já tranquilo que os gastos já estavam sendo pagos, né? Então o transporte é um dos exemplos que a gente paga até mesmo antes da gente receber o nosso cachê, e hoje todo mundo que entra nesse formato de pagamento nosso, eles têm acesso a essa planilha. Então não é uma coisa, vou colocar aqui uma coisa, mas não vou mostrar para lá e para Dani, não. É tudo aberto. E se você tiver alguma dúvida, a gente também esclarece, a gente chega numa outra, né? Se você tiver uma visão diferente do que a gente colocou lá também, a gente conversa de novo, porque a gente entende que aquele valor ele é fruto do trabalho de todo mundo. Então não faz sentido eu, Rafa, esconder informações das pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto que eu. E acho que a transparência, né, nesse lugar do financeiro é uma das coisas que a gente preza muito, que a gente gosta muito, né? E tem dado certo assim. Muito legal. Uma coisa que você falou do transporte, né? E é isso, né, que a gente falou dos processos, que a gente vai melhorando e vai avaliando e vai discutindo. Esse é um processo relativamente novo se a gente pensar em 9 anos de companhia, né? Super. Então no começo, às vezes, por exemplo, eu ganhei um X projeto na montagem de um espetáculo, eu recebi, sei lá, R$350 de cachê pela função que eu executei. Só que eu não fiz a contabilidade de quanto eu gastei de transporte, só que aí a hora que a gente coloca gasolina ou transporte por aplicativo, ou mesmo a pé, mas o tempo de deslocamento, eu vi que eu gastei 150, R$200. Então meu cachê não foi 350, foi 150, foi 200. Então assim, hoje essa consciência é muito importante, porque a hora que o meu cachê chega, eu sei que ele está pagando exclusivamente o meu trabalho, porque o meu custo, porque transporte é custo, ele não é cachê. Essa visão é muito importante. O que é custo? Alimentação não é cachê, alimentação é custo. Quando um contratante te fala, trabalha para mim, eu vou te pagar alimentação e transporte, ele não está pagando. Ele está dando o mínimo, ele está pagando o mínimo do custo que a gente tem. Então, quando a gente passou a entender o que é custo, o que está pagando o meu trabalho de atriz, de diretora, de produtora, de comunicadora, de maquiadora e por aí vai, é o cachê. Se eu gastei R$10 de transporte aplicativo, R$50 de gasolina no mês, a hora que eu vou receber isso não é cachê, eu já paguei isso, né? Então essa visão do que é custo, do que é realmente meu pagamento, foi uma virada de chave, assim, que foi mais um degrau nessa profissionalização, mais um degrau
pra gente valorizar, pra eu valorizar o meu trabalho enquanto artista e valorizar as pessoas que trabalham comigo, né? Sejam as que trabalham diretamente, né? Que somos nós 3 na sociedade, ou nós 5 na parceria, né? Com Gabi e Will, ou essas pessoas externas, né? Então, financeiro hoje pra gente, acho que é essa palavra, né? Transparência é o que nos guia. Bom, o papo tá muito bom, mas pra gente encerrar, né, queria deixar algumas ponderações, assim, né, a gente falou muito sobre como funciona pra gente, né, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, não é a verdade absoluta, é a forma como funcionou pra gente. E uma coisa que a Rafa trouxe antes, né, funcionou por conta da nossa comunicação interna. Funcionou porque a gente discute esses processos, executa e avalia se eles estão fazendo sentido. Então, se a gente não fizesse isso, talvez essa empresa não existisse mais, né? Nem enquanto CNPJ, nem enquanto artístico, porque essa comunicação que fez com que a gente encontrasse esse caminho que a gente compartilhou todo aqui, né? Então, o CNPJ... nesses 6 anos, eles deram uma autonomia pra gente. Hoje, você enquanto artista, não consegue prestar um serviço para um edital, para uma venda de uma escola, para uma venda para uma prefeitura, sem emitir uma nota fiscal pelo seu trabalho, né? E muitos artistas, eles reclamam dessa burocracia. Mas a gente precisa olhar um outro lado. Quando a gente faz isso, a gente está sendo respaldado pela lei. Então, quando eu recebo um cachê e emito uma nota fiscal para o meu contratante, a gente está fazendo uma transação legalizada, uma transação jurídica. Não é uma transação de boca a boca. Então, isso faz com que o artista seja respaldado. E aí a gente, tendo o nosso próprio CNPJ, trouxe autonomia para essas transações. Então hoje a gente pode fazer uma negociação com uma prefeitura, entrar num grande edital, como é o edital do Instituto Alcoa, que a Gramelô somente acessou por ter um CNPJ, porque tem editais que você não consegue acessar sem ter uma representação jurídica, nos trouxe essa autonomia. Com essa autonomia veio essa consciência tão importante da profissionalização, porque a gente abriu o CNPJ, né? Quando eu olho lá para abril de 2016, né? Eu olho e falo assim, nossa, a gente precisa de um CNPJ para emitir nota. Era essa só a visão. Hoje não, é uma visão de que eu tenho uma profissionalização para além do meu registro de atriz e de diretora, né? Eu tenho uma profissionalização jurídica enquanto Gramelô. Então, eu queria só que vocês falassem um pouquinho, né, dessas conquistas, né, dessas conquistas que a gente teve, né, Dani, contam brevemente, assim, algumas conquistas importantes pelo CNPJ, né, eu citei esse do edital do Instituto Alcoa, que a gente fez a residência, né, estamos finalizando com esse vídeo, mas tiveram várias outras, né? Sim, tivemos várias outras, inclusive... A empresa ela foi muito importante nesse momento que a gente ainda está inserido, que é a pandemia, né? A Rafa até falou que hoje a gente paga os nossos encontros, né, o nosso deslocamento, mas hoje a gente paga inclusive os nossos encontros digitais, né, os encontros online. Então isso foi uma grande diferença e a gente só passou a ter essa visão, como a Lali trouxe, depois de todo esse caminho que a gente percorreu, né? A Lali, né, falou várias vezes aqui de contratação de prefeituras, né? E a gente já foi contratada várias vezes pela nossa prefeitura municipal, né? Através da Secretaria Municipal de Cultura, aqui em Poços de Caldas. E a gente também já foi contratado várias vezes pela Prefeitura de Bandeira do Sul, né? Nossa cidade próxima aqui. A gente trabalhou com eles, nossa, acho que de 2018 para cá, muitos anos, né? Então foi um outro ganho, né? Essa questão dessa formalização. Há um contrato, há uma prefeitura que está contratando um grupo de artistas, e né? Que só contrata CNPJ, porque a prefeitura ela não pode contratar uma pessoa física, não, né? Então, de forma nenhuma. Conseguimos a contratação por termos esse CNPJ, né? A gente já participou, por exemplo, de feiras, Feira do Livro.
A gente já foi Verdade, contratado Sesc, né? Sesc para fazer flipocinhos também, né, contratando CNPJ. A gente já foi contratado várias vezes também para empresas privadas, como Auto Center, né, onde nós fornecemos o nosso trabalho enquanto um coletivo de atores, né. Então isso é muito legal. A gente já inclusive fez aniversário de criança também, então é uma outra forma de trabalhar, né. Artista não é bagunça. E mais do que nunca, com essa nossa formalização, a gente, além de estar respaldado, né, com todos os nossos direitos e os nossos deveres, a gente pode atender para além do nosso coletivo, né? Então, outros artistas aqui da nossa região nos contratam. Hoje a gente trabalha com contratos, todos dentro de todas as leis, né? De tudo que é solicitado nessas contratações, e a Gramelô sempre esteve adequada, né? A Dani citou, né, um momento de pandemia, assim, como todos os artistas, a gente sabe que está sendo ainda um momento, né, de muito desafiador, né? Além da gente empreender na arte, ainda veio a pandemia trazendo todas as dificuldades que a gente está vivendo, assim. E, né, graças às políticas públicas culturais que também nos amparam de forma contínua, assim, né, a gente sabe que a cultura, a arte é um direito mesmo de todo cidadão ter acesso, né? Então, a gente teve a Lei Aldir Blanc, que foi, assim, um respiro que eu não sei nem falar, né, no ano da pandemia, né, Final de 2020. Final de 2020, ela veio e teve um edital específico, né, porque a Lei Aldir Blanc, ela tinha vários segmentos, e um deles era para espaço cultural. E aí a gente só conseguiu, né, utilizar, acessar esse edital por conta do nosso CNPJ. E realmente foi assim, uma oportunidade que a gente soube aproveitar por conta que a gente já, né, tinha essa profissionalização, e contribuiu muito porque também a gente, né, por ser uma empresa cultural, a gente pensou realmente, falou, nossa, e agora? Né? A gente vai conseguir continuar com as portas abertas, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, pagando os nossos impostos, fazendo o nosso trabalho, né? A gente ficou também muito nessa dúvida. E acessar esse edital, como todas, né, as outras oportunidades que as meninas falaram, vai fazendo com que o nosso trabalho ele flua mesmo, né? Porque a gente também não consegue ter uma empresa aberta se a gente não vender o nosso trabalho. Então todas essas oportunidades foram, assim, incríveis pra gente continuar mesmo a fazer o que a gente gosta, né? Muito legal. E a gente tá falando muito da importância do CNPJ, né? Existem vários tipos de empresa, né? Que o artista, o empreendedor, como, né, no geral, né? Qualquer empreendedor pode acessar. E aí é importante você que está nos assistindo entender qual que é a melhor forma. Nós, como somos um coletivo, a gente abriu uma microempresa, né? Então, hoje é Gramelô Produções Culturais Limitada ME, que é de microempresa. E a microempresa, ela pode ter sociedade, né? Nós três somos donas desse CNPJ. Se a gente precisar de um funcionário, hoje nós podemos assinar carteira, né? Nós podemos ter funcionários, no plural mesmo, podemos ter mais funcionários. É uma opção nossa, né? Estar só as sócias no corpo da empresa, né, e tem outras várias segmentações, né, mas é importante a gente falar sobre o MEI também, que é o microempreendedor individual, que foi um tipo de CNPJ que veio para amparar pequenos empreendedores, né? Por que chama microempreendedor individual? Porque você abre o CNPJ no seu nome, né? Então passa a ser, o seu nome também passa a ser uma empresa, e aí você paga uma mensalidade, né? O MEI, ele é mais barato do que a microempresa, mas você não pode ter um sócio e você pode ter um funcionário de carteira assinada só, né? Dentre as várias diferenças que tem o MEI e a microempresa, né? Essa é uma das principais. Então pesquise, né, no site do Sebrae, tem muita informação, procure um escritório de contabilidade, eles não cobram para dar essa assessoria, essa conversa, né? Você só vai pagar se depois você optar por fazer com o escritório de contabilidade, ou
pode nos procurar, né? Se a gente for falar todas as diferenças, é mais um vídeo que a gente constrói, né? Porque é muito importante a gente falar sobre os tipos de empresa, né? Que o empreendedor pode acessar. Mas procure informações sobre o MEI, né? Porque você pode, qualquer serviço, qualquer trabalho que alguém precisar do seu serviço, você pode fornecer aquela nota, né? Mas enquanto, né, você não, a gente fica essa chamada aí, Sim, né, para ação, para que você pense sobre essa profissionalização, para que reflita sobre a importância do CNPJ, que olhe com outros olhos, né? Não só com, não, mas tem empresa, é muito burocracia, é muito chato, tem que administrar. Você precisa administrar mesmo que você não tenha o CNPJ, né? A gente faz a administração da Conscius mesmo muito antes da gente formalizar. O CNPJ, na realidade, é uma formalização dessa administração. É você acessar outros meios, acessar editais, acessar pessoas, acessar contratos de forma profissional. Então fica esse convite para a reflexão sobre a profissionalização. Porque o CNPJ ele abre portas e te respalda juridicamente. Mas enquanto você não consegue às vezes acessar ainda um CNPJ, a nossa empresa está de portas abertas para receber outros artistas. A gente faz essa representação, a gente conversa, explica. Então fiquem à vontade para tirar dúvidas, para acessar os nossos canais de comunicação. Na descrição do vídeo vai ter o nosso e-mail. Então, estou precisando de uma empresa para representar um trabalho, um edital, uma venda, ou estou precisando de alguém para me explicar um pouco como que funciona, o que é isso de MEI, o que é isso de CNPJ. Pode mandar um e-mail que estamos abertos a tirar todas as dúvidas. A gente agradece quem ficou aqui até o final do vídeo. Esse vídeo tem o apoio do Instituto Alcoa. Em 2020, nós, como a gente falou no meio do vídeo, a gente acessou o edital do Instituto Alcoa e aprovamos o projeto Teatro Digital Residência Artística Conscius Demência. Esse projeto ele foi executado durante quase 10 meses de 2021. Nós ministramos aulas de teatro digital, auxiliamos artistas nessa parte da profissionalização, nessa parte de vender o seu produto mesmo em meio à pandemia. E agora nós estamos executando essa última ação, que é comunicar para o mundo a importância do CNPJ, a importância da profissionalização, de ter esse respaldo jurídico e legal. Então também agradecemos ao Instituto Alcoa pelo apoio, pela parceria, também da loja Armazém 389, encerrando o nosso projeto Teatro Digital Residência Artística Conscius Demência. Esperamos encontrá-los aí em outros projetos, nos palcos da vida, sejam nos palcos digitais, nos palcos presenciais, para que a gente possa colocar muita arte nesse mundão. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.